Quarto ano! Hoje, na nossa videoaula, nós vamos tratar do assunto as frações. Não é que a gente não tenha tratado já, né? Lembra quando a gente fez a aula metade, metade da metade? Já são frações, já são números denominados na matemática de números fracionários. E a gente vai explicar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Então, liga aí, tomadinha ligada na cabeça. Fração é uma parte ou um pedaço de um inteiro. Então, imagina aí um inteiro e um pedaço desse inteiro. Só que ela tem uma característica muito importante. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo, ou seja, desse inteiro, que ele é dividido em partes iguais. Fração não pode ser um pedaço maior do que o outro, não. Tem que ser dividido em partes iguais. Eu tenho 3 exemplos aí. Eu tenho, nessas imagens aí, uma pizza. Ai, que delícia, que fominha. Uma pizza dividida igualmente em 2 partes. Então, aqui nessa parte mais colorida, eu tenho meia pizza. E do outro lado, a outra metade da pizza. Essa folha de papel foi dividida em 3 partes iguais. Então, aqui eu tenho as 3 partes iguais. Essa parte aqui mais amarelada é 1/3 da folha. Uma parte da folha que foi dividida em 3 partes iguais. O último exemplo aqui eu tenho um tabuleiro. Este tabuleiro foi dividido em 8 partes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. E essa parte azul representa 1/8 do tabuleiro que foi dividido em 8 partes iguais. Aí, quando a gente está falando, na matemática é uma coisa, mas todas essas quantidades podem ser representadas por números. Quando eu falei lá da pizza, se eu falar assim, meia pizza, metade da pizza, é 1/2 da pizza. Essa é a representação numérica da fração. Quando eu falei lá 1/3 da folha, eu represento 1/3 da folha. E quando eu falei 1/8 do tabuleiro, eu represento 1/8 do tabuleiro. E vocês sabiam que, assim como eu tenho nome, você tem um nome, os substantivos nomeiam as coisas, sejam eles comuns ou próprios, as frações também têm um nome. Fique ligado aí. Os nomes da fração. Eu tenho aqui o exemplo, lembra lá do tabuleiro? 1/8. Então, eu vou falar aqui nesse número 1. Esse número 1, ele recebe o nome de numerador. E o numerador indica quantas partes tomamos desse inteiro. Então, lá tem uma parte do inteiro que foi dividido em 8 partes iguais. E aí eu tenho o denominador, que é o 8, que indica em quantas partes iguais a gente divide o inteiro. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Imagine, todo mundo, você tem o seu nome completo, não é? Eu também tenho. Se a gente matematicamente falasse o nome completo da fração, seria assim: uma parte de um inteiro que foi dividido em 8 partes iguais. Então, para simplificar, a gente fala 1/8. Aqui eu tenho outros exemplos. Por exemplo, uma parte de um inteiro que foi dividido em 2 partes iguais, ou simplesmente 1/2. Uma parte de um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais, ou simplesmente 1/4. E a do oitavo que a gente já falou. As frações que recebem os nomes especiais. Como eu tenho nome, você tem um nome, cada fração também tem o seu nome. Eu tenho aqui 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/100 e 1/1000. Eu vou voltar nessas duas últimas aqui. 1/100, uma parte de um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Então, é 1/100. E 1/1000, uma parte de um inteiro que foi dividido em 1000 partes iguais. 1/1000.
Ora, eu tenho um coleguinha aí pensando, de onde vem essa palavra avos? Ou por que uso essa palavra avos? Bom, as frações com denominadores maiores que 10 devem ser lidas com a palavra avos. Como assim? De acordo com o dicionário Aurélio, avo quer dizer uma parte, uma alíquota. E a palavra avo é um substantivo masculino. E aí a gente traz para a matemática. Então, na matemática, avo é fração de unidade, quando dividida em mais de 10 partes iguais. Porém, não em número de potência, que vocês vão aprender mais tarde. Então, eu tenho aqui dois exemplos. 1/12, ou seja, uma parte de um inteiro que foi dividido em 12. Então, lembrando aí, guarda aí. Sempre maior que 10, o denominador será avos. Aqui o outro exemplo. Eu tenho 3/12. Espero que tenha entendido aí, ó. Corra bem para entender esses números fracionários e até a próxima videoaula.